Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Nessas condições que o Corinthians sonha, eu sou a favor da renovação do Memphis. Corinthians, caso não renove o contrato do Memphis, o Corinthians deve pagar o Memphis com prestações, com uma quantidade menor possível de prestações. O Corinthians tem duas estratégias. A primeira, pagar o Memphis em 10 ou 12 vezes e trazer um jogador para o seu lugar, um jogador bom, ou pagar o Memphis por 6 meses e não investir tanto em um substituto. Por quê? Porque se o Corinthians fechar um acordo para pagar a dívida com o Memphis em 6 vezes, e o Corinthians está pensando nisso, o Corinthians não vai ter a economia na folha durante esse período. Vai ficar a mesma coisa, só que sem o Memphis. Até o final do ano, o Corinthians vai ter 6, 7 milhões para pagar no departamento de futebol. Porque hoje, o departamento de futebol do Corinthians, ele custa 35 milhões de reais por mês. Só que com o elenco atual, 28. Então, assim, com o elenco atual, o Corinthians vai gastar muito menos. Entendeu? O Corinthians vai gastar com o elenco atual 21, pode baixar até menos do que isso se você conseguir se libertar de outros jogadores. Agora, a folha ainda é alta, porque tem Coronado, tem um monte de BO para pagar e vai ter o Memphis. Então, o Corinthians está disposto a... O Corinthians está tentando pagar o Memphis assim 6 vezes, exatamente porque os caras estão com sangue nos olhos, pelo fato do staff do Memphis, né, ter dito ao Corinthians que só aceita dividir se o Memphis permanecer. O Corinthians não sabe até hoje quanto o Memphis quer receber por mês, só que o Corinthians avisou o seguinte: se for para ele permanecer e a gente ter que pagar um salário para ele, nós queremos pagar a dívida em 30 vezes. Tá? 30 vezes. Sabe, eu vou falar um negócio para vocês. Sabe qual a proposta, do Corinthians? De fato, realmente, que o Corinthians quer fazer para o Memphis? Eu vou falar isso a primeira vez para vocês aqui. Quem pegou esse café da Fiel vai pegar uma notícia que, né, uma vez pediram até para eu não falar. A vontade do Corinthians e o Corinthians pretende fazer. O Corinthians deve para o Memphis 43 milhões, não é? 43 milhões dividido por 30 dá 1.430.000. Não dá? Não é isso que dá? Dá quase 1,5 milhão. O Corinthians quer oferecer para o Memphis, a vontade do Corinthians é dividir isso em 30 vezes e pagar 1 milhão para ele. E o pacote total sairia 2,5, já com a dívida. Tá? Isso é uma informação extremamente exclusiva para vocês, que nem o próprio Memphis sabe ainda, porque o Corinthians espera o Memphis falar quanto ele quer ganhar. E dependendo do que ele falar, é essa proposta que o Corinthians vai mandar. Tá? É essa proposta que o Corinthians quer enviar. Essa é a maneira que o Corinthians se sente extremamente confortável para manter o Memphis. O que o Corinthians mudaria aqui? 1 milhão, parcelar a dívida em 30 vezes, e se o Memphis não gostasse, para chegar num acordo, poderia colocar algumas bonificações. Um pouco a mais, se atingisse o número tanto de jogos, um pouco a mais em relação a gols. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que... Isso aqui já está até engasgado, porque é uma coisa que eles vão apresentar para o Memphis, mas eu estou passando para vocês. Eu quero que o mundo se exploda. Entendeu? Tá uma loucura mesmo essa cobertura de Corinthians. Tá? Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Nessas condições que o Corinthians sonha, eu sou a favor da renovação do Memphis. Claro, vai depender o que vai acontecer com ele na Copa, né? Ele pode até lesionar, não sei. Espero que não.
Entendeu? Nessas condições, eu aceito. 1 milhão por mês, divide em 30, e o total disso tudo vai dar 2,5 milhões. Entendeu? Então, essa é uma saída. Então, gente, assim, o clima entre Corinthians e Memphis, diretoria, Parque São Jorge e o staff do Memphis não é bom. Não é bom. A cúpula corintiana entende que o Memphis permanecer no Corinthians é muito bom para o staff, é muito bom para muita gente que está ao redor dele, mas não é bom para o Corinthians. Porque essas pessoas aí que falaram para o Corinthians que o Memphis quer 50 milhões por ano, 3,8 milhões, na cabeça de muita gente no Corinthians, eles acham que essas pessoas, o Memphis permanecer, para elas é maravilhoso. Entendeu? Agora, existe um dirigente só que pensa, entendeu? Que pensa com a cabeça dos caras que são representantes do Memphis, que é o Marcelo Paes. Se o Marcelo Paes tiver voz e poder de decisão, o Memphis fica no Corinthians. Entendeu? Fica no Corinthians, tá? Ele aceita dividir em 30 vezes, mas tem que ganhar 2 milhões a mais, né? 1,5 milhão da dívida. Entendeu? Então, o Corinthians sonha com isso, tá? 1 milhão, divide aí em perder de vista. É claro que tudo isso pode melhorar, gente. Se o Memphis pedir 2,5 milhões e aceitar dividir, parcelar a dívida, e o Corinthians oferece 1 milhão, pode fechar em 1,5 milhão. Vai saber, 1,7 milhão. Por que não? Começa a ficar mais viável, né? Começa a ficar mais viável. Vocês não acham? Então tem essa questão também.